Olá, nós somos da Toda Inteligência Estratégica e Comercial e hoje nós estamos num momento de celebração aqui hoje. Nós estamos reunindo a nossa equipe, aí vocês podem pensar, nossa, por que isso é uma celebração? É porque é difícil reunir a nossa equipe, cada uma está num lugar, em outra cidade, e hoje nós resolvemos reunir para a gente contar um pouco aqui da empresa, do nosso trabalho e dos novos planos também, porque o momento de celebração que a gente está reunido aqui, para isso, é para celebrar novos momentos da empresa. E a gente vai entender um pouco aqui com as minhas amigas, minha equipe, e onde nós estamos, para onde queremos ir, o que nós fazemos e tudo isso. Então, até uma curiosidade que muitas pessoas perguntam, né? Como que a Todo começou, Jéssica, minha sócia? Conta um pouco para nós aí como que a Todo começou. Na verdade, a gente se reencontrou, né, Mariana? A gente já trabalhou junto em outras oportunidades, e aí, da última vez que a gente se encontrou, eu já estava trabalhando aí com vendas, na verdade, há 15 anos, pelo menos, trabalhando com vendas. Eu já estava com a Next bem consolidada, digamos assim, atendendo clientes já há um tempo em consultoria, principalmente na parte aí de comercial, apoiando comercial, processos comerciais, treinamentos e tudo mais. E, e o fato da gente ter se reencontrado, também trabalhado junto há um tempo atrás, a gente tem muita sintonia, né? Pensa muito Uhum. igual na forma como a gente conduz os negócios, principalmente como a gente conduz as vendas e tudo mais. Então a gente uniu forças, na verdade, né? Foi bem isso mesmo, porque eu precisava do que você tinha e você precisava do que eu tinha, né? E Exatamente. aí, inicialmente, a gente criou um produto, né? Sim. E esse produto começou a dar certo, um produto em parceria, né? E esse produto começou a dar certo, tão certo que nós resolvemos juntar tudo mesmo, Sim, sim. ser a todo, né? E aí, com a gente tem a Carla e a Márcia, por favor, fale um pouquinho de vocês, o que vocês fazem na empresa e se apresentem. Bem, eu sou Márcia Samogin, eu trabalho na parte de prospecção da empresa, buscando mapear, gerenciar e agendar visita com clientes, né? A Todo vem como uma parceira mesmo, no sentido de buscar novos conhecimentos, novos clientes, novas oportunidades. Eu sou a Carla, eu estou há 2 anos. Eu iniciei na Next junto com a Jéssica, fazendo a prospecção ativa, qualificando clientes, verificando conexão para poder gerar esse contato, primeiro contato mais próximo desse cliente, para fazer agendamentos e chegar, né, a fechar vendas e contratos. E é um prazer estar aqui e poder fazer parte dessa empresa. É isso. Bom, quando a gente falou que a gente começou por uma união de forças, né? O que então a gente faz? O que a gente resolve e como a gente resolve, que é o nosso método, né? Então, um dos focos é a gente ajudar as empresas, principalmente empresas B2B, que tem aquela venda bastante industrial, que a gente fala muitas vezes, né? Não é B2B, não é só porque eu vendo para uma empresa que caracteriza o que a gente faz. Não, a gente vai explicar um pouco até. Então, a gente ajuda a empresa a sanar as dores da venda, estruturando a venda de ponta a ponta, né? Então, as meninas falaram aqui de prospecção, a gente vai falar um pouco mais, mas se precisa de prospecção, sim, fazemos. Gestão, sim, fazemos, né? Processos, tudo que está envolvido com a venda, principalmente fazendo bastante estratégia para que isso seja aceito no mercado, É né, isso. Jéssica? Sim. E a Jéssica tem muita experiência desse mercado B2B. Explica para nós aí a diferença, que eu gosto que a Jéssica explica. É, acaba que a gente não dá para generalizar, né? Como a gente fala, a nossa especialidade de fato é criar processos comerciais, né? Ou seja,
descobrir a melhor forma, porque venda é muito metodológica, né, gente? Acho que esse é o primeiro ponto, da partir sempre daí. A venda é muito metodológica. Se a venda é metodológica, então existe um processo para conduzir essa venda. Então, sempre há a melhor forma de vender o que uma empresa vende. Existe sempre a melhor forma de se vender o que se vende. Então, as nossas experiências iniciais com a Next e tudo mais, sempre foi montando esses processos comerciais em empresas que vendiam para outra empresa. E isso, de fato, tem uma particularidade. É diferente você falar sobre vender para uma outra empresa do que vender ali para o consumidor final, talvez num balcão, numa loja, que é uma venda mais emocional, uma venda mais de desejo, né? Aqui, do outro lado da mesa, a gente está falando de uma venda B2B, aquela venda que tem uma rotina um pouco mais burocrática. Do outro lado da mesa existe lá um cliente, o cliente do meu cliente, ele tem uma forma de comprar que às vezes você olha e fala assim, eu não tenho muito o que ter de técnica de venda, eu tenho que, o cara me enviou aqui uma cotação, o que eu faço? Eu tenho que responder essa cotação, como que eu vou aqui negociar, como que eu vou quebrar aqui o buraco, né, sei lá, essa barreira, obrigada, essa barreira que esse cliente está me colocando. Então, na venda B2B existia muito essa crença, né, de que você não tem muita possibilidade. Olha, recebi aqui um orçamento, vou responder esse orçamento. Então, muito mais uma equipe com uma cultura de responder a pedidos do que linkar o responder pedidos com um pouquinho mais de liberdade, negociar e tal. Inclusive, essa dificuldade no B2B leva a gerar uma crença, geralmente, dentro das empresas, né? Porque justamente as empresas que a gente atua, a equipe não consegue, porque como ela é muito tiradora de pedido, ela sabe que tem uma burocracia, ela sabe que é difícil, etc. E muitas vezes, dependendo se for indústria, dependendo do ramo, ela sabe que tem cliente que vai vir até ela com uma cotação, né? E aí acha que vender é só aquilo ali. Então, como ela pressupõe que isso acontece, ela não consegue enxergar como quebrar as barreiras. Na verdade, eu vejo muito de empresa que já tem uma carteira de cliente e tem essa, né, essa mente de, eu tô recebendo muito, eu vendo muito. Não, na verdade, você tira pedido, que é bem diferente de você vender. Né? O processo todo validado, ele é enorme e precisa de uma constância para que ele alcance o objetivo, né? Aí cria-se uma cultura de que não dá, né? Quando a gente vem com um processo diferente, uma estratégia, e a gente, primeiro, quando a gente fala que é diferente, não acreditam, né? Não, mas imagina. No meu mercado? No meu mercado isso não funciona, verdade. né? Geralmente a gente ouve muito isso. Até começar a fazer, né? E aí, quando começa a fazer, os resultados vêm. E que tipo de resultado? O cliente desejável, né? Então, o perigo de ter cotação, recebendo cotação a todo tempo, é eu me iludir, igual você falou, que tô vendendo. Até tá. Até Talvez tá. na prática, sim. Mas... Mas se acontecer alguma coisa fora do plano da empresa, a empresa não sabe como se virar. Ela não sabe como ir para o mercado de novo, né? Então, ou então ela está tirando tanto pedido que ela está tendo outras consequências internas, às vezes financeira, por exemplo, de entrega, né? Então, a gente também acaba olhando todos esses processos dentro da empresa que são envolvidos com venda para entender o que a venda, da forma como a empresa está fazendo, pode não estar saudável também, né? Eu tenho um exemplo legal para dar, já que aproveita um gancho da gente já falar de resultado que esse tipo de trabalho que a gente faz dá, né? A gente atende, que é muito comum na nossa região, né? A gente atendeu um cliente, eles estavam no mercado de siderurgia, na verdade, ferro. Agora não me lembro o nome, me fugiu o nome. E eles, o que acontece, né? Eles atendiam especificamente um único setor que tinha uma sazonalidade. Então, o cliente dele comprava bem, então ele recebia muita cotação, mas durante um determinado período do ano específico. E depois,
Depois era manda todo mundo embora da produção, porque eu não tenho como manter essa produção. Depois no outro Sim. ano contrata de novo. Enfim, e fica nesse looping eterno. Então, quando a gente vem e fala assim, olha, vamos estruturar o teu comercial, que de fato, no final das contas, é o cerne da nossa empresa, vamos estruturar um comercial. Por que que a gente foca muito em prospecção e tem, né, dentro do nosso processo, colocar prospecção? Porque é ela que salva. Que é o que a Carla falou, quando eu prospecto, eu vou buscar esse cliente lá na base. Quem eu quero? Já que você vai prospectar, você vai atrás. Prospectar envolve eu não esperar chegar. Já que eu vou buscar alguém específico. Então, ali a gente mostrou para ele, vamos fazer aqui um planejamento estratégico para ver qual cliente que você também pode atender bem, assim como você já atende esse, mas que ele vai preencher todo o nosso ano aqui de produção. Então, a gente escolheu na época mineradoras que daria super bem para ele vender. Entramos em mineradoras, fomos ali agendando, aí ele começou, então, depois de um tempo fazendo isso constantemente, ele até começou a receber cotações dali das mineradoras, porque ele começou a se posicionar nesse mercado. E, gente, pasmem, ele se posicionou nesse mercado. Ele fez site, ele... Não, ainda não. Ele pôde fazer isso depois, mais pra frente, mas Consequência. ali, só com o processo na mão, uma pessoa fazendo, ligando, indo, entrando de pouquinho nas empresas, ele já foi vendendo, já foi começando ali a se posicionar. Então, Você falou isso do site, eu me lembrei que faz parte da crença de muitos dos nossos clientes também, achar que a venda B2B se vende digitalmente como se vende um mercado para consumidor final. E não é. E acreditem, né? Por mais que a gente esteja na era digital, a ligação bem feita é a melhor maneira de prospectar para esses clientes, né? É aí sim que a gente fura as barreiras, consegue mostrar valor e tudo mais. Eu queria que as meninas falassem um pouco de como é vocês que estão lá na ponta fazendo as ligações, até fazer um parênteses, né? A prospecção ativa é uma das coisas que a gente faz dentro da nossa estruturação comercial nas empresas. Então a gente incuba, né, por um tempo a prospecção, o processo de prospecção do nosso cliente na nossa empresa, que é as meninas aqui que fazem. Isso já, depois que já fez toda a estratégia, o script mostrando valor, depois que a gente já entendeu o mercado, então a gente começa a fazer essa prospecção incubada para a gente validar. E aí é a nossa equipe que toma os nãos, que tem as principais barreiras para quebrar, para depois deixar isso redondo para o cliente. Então as pessoas acham que prospecção é só pegar o telefone e ligar, ou pegar uma lista pronta, não sei de onde, e ligar, né? Então fale um pouquinho aí das coisas que acontecem na prospecção e como ela tem realmente valor para os nossos clientes. Sim, desde o início, né, como vocês estão falando, o mapear um cliente bem feito, saber aonde você quer chegar, o que você quer com aquele cliente, não é só estar lá dentro, mas é o que eu quero, como que eu vou atender, eu tenho potencial para atender tal cliente? Tenho, ok, então ele já está mapeado, é esse que eu quero. Com quem eu vou falar? Né? Não é só chegar e passa para qualquer um aí. Não, eu Passa tenho pro que ter, gerente. passa para o gerente. Não, eu Sim. tenho que saber com quem eu quero atingir, com quem vai me atender ali. Pode ser diretor, pode ser até mesmo o gerente. Por que não? Se ele for a pessoa certa, né? O tomador de Então, o decisão, tomador né? de decisão. E a partir do momento que você consegue realmente falar com o tomador de decisão, e se você você sabe o que você quer dentro da empresa, isso é né? importante. Se você tem ali, eu quero vender. Não, eu quero estar lá dentro, eu quero conhecer esse meu cliente, eu quero sanar as dúvidas deles, ou quero sanar os problemas que ele tem. Então, eu vou com uma consigo um maior contato. E com certeza tem abertura de portas, com certeza você vai conseguir mostrar realmente o que você deseja atingir ali dentro daquela empresa. Sim. E na verdade não vai ser a primeira ligação, nem duas, três, Pode ser, quatro, né? pode ser que sim, mas Nossa. é muito raro,
Porque você passa por telefonista, você passa até chegar realmente na pessoa decisória, E né? muitas vezes o tomador de decisão também é outra crença que aparece às vezes, né? Ah, tomador de decisão é a pessoa que tem o dinheiro. Pode até Depende. Pode ser, até né? ser, mas nem Depende. sempre. Não. Às vezes tem tomador de decisão que está lá no meio da indústria, É, trabalhando, e é ele que toma é ele que decisão toma sobre a decisão. compra de alguns produtos dos clientes que a gente tem. Sim. Então, como é que eu acesso, de fato, a pessoa que decide sobre a peça que ele troca na máquina e ele está lá dentro da produção, né? Eis a Através da questão. pesquisa, né? Exatamente. A gente faz, Uhum. particularmente, tem uma lista, ok. O cliente te dá uma lista do cliente ideal que ele escolheu, que ele quer atingir. Então, antes de ligar, não é só pegar o telefone, ligar e falar, olha, eu vou trabalhar para você 8 horas ligando. Mas não é só o ligar, né? Então, antes do ligar, tem um processo. E o processo qual é? Pesquisar essa empresa, pesquisar quem é o meu Tomador de decisão, tomador de né? decisão, fazer uma pesquisa dele, o que ele faz, ele é formado em quê, criar essa conexão antes. É Eu faço diferente. muito no LinkedIn, né? É legal, tem foto? Dá uma olhada na foto, você vai criando algumas conexões, né? Uhum. E aí quando você liga, mesmo que seja da primeira vez, você já fala com a recepcionista assim: oi, tudo bem? Ah, eu posso falar com a Mariana? Ela tá por aí? Então você gera o entender dessa recepcionista que você já conhece ele né? e você nunca falou com ele. É Então, sempre criar conexão, de criar alguma conexões. forma, né? E aí a gente tem muitas vezes 10 segundos para fazer isso numa Sim, ligação, né? sim. Acho que no Aham. máximo, né? Então a Rápido. gente tem que. A gente não pode ligar para um cliente De que eu, qualquer que eu jeito. acho que é ideal para mim de qualquer jeito, né? Como é Sem nem E saber o você- nome dele, né? É, E você conhecer o que a empresa faz também te dá um suporte muito grande. Porque gera, né, Porque essa gera, conexão. eu falo, ó, eu sei o que que você precisa, eu sei o que eu posso te ajudar e o que eu tenho para te oferecer. Uma Sim. parceria ali, acho que os dois ganham, né? Tudo isso que a gente está falando faz parte de um. Por isso que eu falo que vem da metodológica. Então, quando a gente traz tudo isso que a gente está comentando, que é necessário e fundamental, não só para prospectar, olha só o que a gente está falando, não, antes de passar a mão no telefone. Então, assim, é antes de um passo da prospecção. Então, o que existe muito, né? Um tabu, assim, tá? A empresa sabe que preciso prospectar, eu entendo a importância. Ai, mas nossa, é muito difícil prospectar. Uai, é difícil porque você não está com a clareza desses passos. Na hora que você tem isso bem estruturado, como esse Definido, cliente que né? eu falei, Claro. exato. Ali ele já sabia. Por que que eu vou prospectar? Bom, eu vou prospectar porque eu tenho. Não é vou prospectar porque eu ouvi aqui no podcast que é importante. Não. Por que que é importante para você? Né? Porque no teu negócio, no teu isso. mercado. Aí você coloca essa prospecção dentro da tua estratégia, que é o que a Mariana veio agregar. É o que ela falou ali no início. Juntamos a empresa, aqui fundamos a todo juntas, porque a gente tinha cada uma habilidade. Eu com uma habilidade comercial mais ativa e a Mariana com uma habilidade estratégica. Porque não adianta eu colocar o comercial, vamos prospectar aqui em qualquer empresa, vai ser igual. Não vai ser igual. Para onde essa empresa está indo? O que é a lacuna dela? Então, é esse cliente específico que eu estou dizendo que a gente atendeu, é fundição, lembrei. O segmento era fundição. Nessa fundição que a gente atendeu, então, vamos prospectar aqui. Mas por que vamos prospectar aqui? Para que dê liberdade para vocês não ficarem mais nessa sazonalidade. Então, nós vamos prospectar quem? Dentre todas as possibilidades que você tem, quem é, além desse cliente aqui que você já atende, um cliente que você vai conseguir atender bem? Legal? Então, vamos fazer uma lista desses. Dentro desse segmento, como que nós vamos fazer a lista? Faturamento, não sei, daí você vai trazendo outras classificações ainda para deixar essa lista ainda mais acurada. E outra questão o que eu quero? Você vai conduzir esse cliente, você vai ligar e vai falar que você precisa de uma reunião com esse cara, você vai precisar. Sabe, essa intencionalidade tem que estar tudo na sua mão. Oferecendo o quê, né? Exatamente. Tem que ser algo que... E aí, já aproveitando o gancho, falando de como a gente atua dentro da empresa do nosso cliente, né? A primeira coisa é entender a empresa como ela é, como ela funciona agora, né? Então, muitas vezes a gente tem que começar
conversando com os funcionários da empresa, a gerentes de alguns setores, a diretoria, sempre, claro, as lideranças, tudo e tudo mais. E aí, a partir de diagnóstico, de dados, de tudo que a empresa faz hoje, como ela faz hoje, a gente começa a estudar o mercado dela lá fora. E aí a gente trabalha pontos fortes e pontos a melhorar, baseado nisso, nesse diagnóstico, e começa a desenhar uma identidade estratégica da empresa. Começando do começo mesmo, desde missão, valores, aí as empresas até, muitas, todas, na verdade, que a gente atende, falam, eu já tenho. Lá no estampado na parede, mas que não quer dizer nada. Sim. Para o comercial, às vezes quer dizer menos ainda, aquilo que ele já tem. Então, a gente reestrutura de uma forma que o que ele está pensando, que a diretoria está pensando lá na raiz estratégica da empresa, chegue na ponta, lá no vendedor, que está lá com o... Que não seja só um quadro, né? Na que não seja parede. só um quadro. Que chegue, né? Chegue lá Verdadeiramente. no cliente dele, Sim. né? Então, aí, depois que a gente faz tudo isso, a gente executa as estratégias. E aí vem uns dos nossos diferenciais, assim, né? A gente faz. A gente não só ensina a fazer ou fala o que tem que fazer. Quanto né? uma consultoria, que isso é muito comum. Então vocês vêm aqui e falam para minha equipe, olha, faz assim, assim, assado. Nós temos uma validação primeiro, Nós do executamos negócio. dentro de Nós casa, digamos assim. Então, uma Aham. consultoria que fala assim, olha, eu domino o que eu faço, então entregue aqui a tua operação para mim, que eu vou te conduzir. Sim. Ok, a gente faz isso também, só que eu não tô falando, não tô pedindo para confiar só no que eu tô dizendo. O que eu vou fazer com a minha equipe, né? Validar, né, o Nós processo. temos um Esse texto. processo é nosso, em conjunto. Nós estamos ajudando você a montar, deixa que a gente valida, então, né? Antes A de... gente estuda, a gente faz, valida, ou seja, vai lá na prática, fala com o cliente do nosso cliente, até o processo ficar redondo o suficiente para falar, agora com isso aqui você vende. Aí sim é outro diferencial nosso, que a gente trabalha com a parte de capacitação. Aí a gente capacita a empresa, ou os envolvidos daquele processo, dentro do processo deles, e não só de ferramentas de mercado, Técnicas soltas, né? ou ferramentas soltas, né? Aí a gente capacita dentro do processo deles, e aí o que a gente ouve muito quando essa parte acontece, o cliente fala assim, nossa, parece que vocês vendem o meu produto há tanto tempo. A gente tem um cliente de topografia que ele falou isso. Não, você vendia topografia antes, né? Não é possível. Aí eu falei, não, né? Eu aprendi fazendo o seu processo da melhor forma até ele ficar redondo. Vai um processo para nós também. Então a gente tem que basicamente aprender a vender. Aprender a mesmo. vender. Não, é tão bem estruturado e validado que parece fácil, né? Exatamente. As primeiras Exatamente. ligações com certeza não são as É, melhores. Tem que mergulhar naquele universo, né? Sim. Do cliente, daquele contexto. E aí, daqui a pouco, por que não? A gente pode até vender uma topografia aí. Se alguém perguntar, a gente até consegue Vai entender, indicar né? o Sim, cliente, de indicar. tanto que a gente Passa a entender. mergulha mesmo, né? E aí a gente capacita a empresa, as pessoas, e também faz essa capacitação baseada muito em indicador, né? Muitas empresas ainda, indicador é uma coisa que não está bem definida, ou vaga, ou está definido, mas não se cumpre, ou não sabe acompanhar. Ele tem um indicador, o indicador não está bom, mas a gestão não sabe acompanhar, né? Então, a gente trabalha com indicadores porque toda a capacitação e todo o processo que a gente fez precisa impactar nos indicadores, né? Então, a gente faz esse acompanhamento, esses ajustes também, enquanto a gente está lá dentro da empresa. Então, falando de indicador, a gente teve um cliente, recentemente, ele falou que ele dobrou, foi isso? A Isso. venda Em relação ao mesmo período do ano passado. Ele já estava rodando o processo comercial dele novo, né? Depois das nossas melhorias ali, a gente já tinha colocado atividades novas no jeito dessa vendedora atender. E aí, fazendo um comparativo com o mesmo período, que se eu não me engano, isso foi em setembro, agosto de 2025, ele tinha vendido o dobro
do que em agosto de 2024. E a gente começou lá já de fevereiro para frente, né? Fevereiro, isso. De fevereiro até aqui, então já deu para mensurar isso, né? O dobro de vendas em relação ao ano passado. Uhum. E é de uma revenda. São de Uma peças, revenda, isso. né? Peças que vendem para a indústria. Então, a gente entende um ramo que até então as pessoas falam, nossa, é muito difícil. Pronto, a gente com o processo certo, né? Com a abordagem certa, com a capacitação certa, é possível ganhar mercado, né? Mesmo tendo uma concorrência bem acirrada, que é o Sim. caso deles. São peças que Eles- são... O cliente poderia comprar, é commodity, né? O É, cliente sim. poderia comprar, ele é uma revenda, imagina, de uma peça específica, sei lá, é para comprar esse controle. Posso vender, eu posso comprar na fabricante, por que que eu vou comprar de você? Eu já, certeza Sim. que você vai estar mais caro do que a fabricante. E aí que entra a importância, nesse cliente ficou muito evidente a importância do que a Mariana falou, né? De fazer identidade estratégica, entender missão, visão, valores. Ah, mas como assim? Não é mesmo? Tá, como que eu vou tirar o significado do quadro e viver ele no dia a dia? É difícil, às vezes, as pessoas fazerem essa conexão. Esse cliente sabe como ele conseguiu, uma das coisas, né, que conseguiu fazer ele aumentar tanto a venda, é fazer entender que ele precisava agregar valor. Por que que o cliente vai comprar de você? Se ele pode comprar aqui e aqui é mais barato. Mas aí existia, minha gente, o porquê. Pela excelência, né? Pela Do atendimento, rapidez, pela rapidez de entrega. né? Então, a gente estudando ali o mercado dele, ajudando ele dentro desse desenvolvimento de identidade estratégica, a gente teve que buscar a campo informações para ajudá-lo, e mais com, fulano, onde você quer chegar aqui com a tua empresa? Junta tudo isso, você tá vendo? O mercado tem essa lacuna, e você pode atender, tá vendo que existe uma interseção? Então, é isso aqui, olha, que vocês fazem, só que o quanto a equipe sabe disso? Na hora de tá Às lá vezes nem atendendo, ele mesmo nem tem ele clareza ele tem disso. sabe. É. Então, o comercial, gente, ele fica completamente aquilo que a gente falou. O que que ele fica? Recebi aqui uma cotação, respondo a cotação, a pessoa não tem repertório, não tem subsídio, não tem... Ainda que eu faça um processo maravilhoso para ela e diga assim, olha, agora você precisa argumentar por que que esse cliente deve comprar de você. Ó, mas eu não sei Nossa, porque... É, É melhor eu falar pro meu gestor, seu, vamos dar um desconto aqui. É onde o pessoal É. do B2B sofre. Porque aí ele fala assim, mas no meu mercado eu só vendo se eu der desconto. Esse cliente se livrou, ele aumentou o faturamento, tanto por essa conscientização, mas como também porque o pessoal do comercial dele parou tanto de falar, olha, vamos dar desconto, vamos dar desconto. Todo mundo entendeu o valor. sim. né, E aí, de quando a gente existir fala isso. chegar nesse ponto do cliente, da equipe entender qual é o valor, como ela argumenta o valor, tem um processo bem detalhado por trás. Sim. E precisa ser muito bem comunicado, capacitado, precisa envolver a liderança. O papel do gestor é assim, é crucial, né? Então, ele precisa comprar processo, porque muitas vezes os gestores envolvidos com o comercial já não gosta muito de processo, né? E aí fala, ai, sério que eu vou ter que seguir um processo, né? Mudar. Então, a gente tem que fazer um trabalho dentro da empresa até para mudar a mentalidade em relação a processo, por si só, né? Aí fazer entender que o processo ele salva. Ele salva do quê? Ele salva do improviso, né? Ele salva de atitudes desesperadas, só, né? de Dos desconto. descontos só. Então, a gente tem que começar uma mentalidade desde aí, para depois ele entender o valor, para depois ele entender, então, que existe a importância do processo e existe o processo dele, que tem que ser seguido, né? Que precisa acontecer realmente, porque senão vai ficar só bonito no papel, né? Então, a gente trabalha desde a mentalidade, muitas vezes, da empresa. Às vezes a empresa tem uma falta de maturidade comercial mesmo, disso que a gente estava falando, dela não entender que ela tem que ir atrás, ela não Por ter... achar que a venda é só ligar e pronto. Tem clientes que já falaram isso para nós. A gente perguntou assim, por quê? Pegamos lá clientes inativos, né, da empresa. Aí, por que esse cliente aqui está inativo? Não sei. Da última vez que a gente falou com eles, eles falaram que iam retornar. E ficou A gente já esperando. escutou isso, né? Então, é uma falta de maturidade comercial, é uma falta de maturidade de gestão.
entendam, maturidade não é tempo de empresa, né? Não é tempo de idade da pessoa. sim. É a experiência, é como ela aprende com as experiências que ela passa, né? Então, muitas vezes a gente pega, então, empresas imaturas nesse sentido, mas então a gente tem que trabalhar desde a mentalidade, processo, indicador, até chegar no resultado, né? Outra coisa legal de dizer que o processo que você entrou nesse assunto, né, do processo salva, que ele traz uma certa liberdade, principalmente para o gestor, para o dono do negócio, em relação à mão de obra, porque técnica do vendedor em si, né? Porque muitas vezes, principalmente dependendo do mercado, o empresário fica naquela assim, nossa, se eu tivesse um vendedor muito bom, ou, sei lá, meu melhor vendedor vai sair da empresa. Então aquilo já dá um desespero, porque na verdade aquela forma de vender bem está na mão daquela pessoa. Então não é que a empresa descobriu a melhor forma dela vender, ela apostou isso numa pessoa que vende bem. Aí ela sai, lascou tudo. Então eu preciso encontrar agora esse bom vendedor. Gente, não tem bom vendedor. Quanto eu ouço isso há anos. Ai, gente, não tem ninguém pra. Eu até cheguei a montar um grupo aqui de pessoas que vão saindo do mercado para me mandar currículo pra gente jogar ali, pra gente, né, ter bons vendedores ali se relacionando. Mas assim, é preciso que o empresário se liberte disso. O que liberta? O processo. A partir de agora, você sabe qual a melhor forma da tua empresa vender. Porque ele está na mão desse vendedor, né? E isso, Ele tá se preso ele não ali, tem um processo que a empresa dele próprio, detém né? esse conhecimento, ele tá na mão do funcionário ali, né? Tem um livro, acho que é o Mito do Empreendedor, que o cerne do livro é justamente esse. Você precisa criar processos extraordinários para não depender só de pessoas extraordinárias, porque as pessoas extraordinárias, elas não estão em maioria também, né? Então, não tá fácil no mercado, digamos assim, né? Então, eu preciso ter um processo extraordinário que garanta eu trazer muitas vezes uma pessoa inexperiente para a empresa e conseguir treiná-la. Conseguir treinar e fazer a coisa acontecer de forma mais rápida, inclusive, né? Exatamente. Tem o cliente também que ele ganhou, por exemplo, um processo de pós-venda, né? Fazer ligações para reativação de cliente. Tem o índice, não vou dizer que é normal, mas comum de você conseguir fazer 10% dessas ligações. 20, talvez. Até uns 20 é um 25. bom índice de você começar, de você conseguir ligar para clientes e reativar, né? Uns 20% reativados, digamos assim. E o cliente teve quanto depois do nosso processo? 45%. Então, a cada 10 ligações, né, que a pessoa estava ali fazendo para ele, e detalhe, assim, uma pessoa nova que foi contratada só para isso, então uma mão de obra que não é ainda especializada, né, porque é justo que se pague bem, porque de fato, gente, né, é uma pessoa que é sênior, que tem uma senioridade no que ela faz e ela que vai vir e te trazer esse conhecimento, é excelente, tem lugar, precisa ter lugar para essas pessoas no time. Acontece que às vezes você tem uma atividade como essa, por exemplo, vou colocar alguém aqui para fazer aqui as prospecções e essas ligações pós-venda, que foi o caso ali. Então, a mão de obra que não era cara, a pessoa fica ali, sei lá, porque ela trabalha por 3 horas, 6 horas, fazendo algo muito pontual. A cada 10 pessoas que ela ligava, reativava 4 pessoas, de 4 a 5 em média. Por dia ali, né? Assim, né? Todo dia ligando, vai reativando. Fazendo o básico bem feito. Fazendo o processo que nós desenhamos ali, seguindo, querendo seguir, inclusive, né? E a gente já teve contrapartida disso, de a gente entrar em cliente e o cliente falar assim, eu tenho uma pessoa aqui que ligou nas últimas semanas para 250 pessoas. Eu falei, e qual o resultado que deu? Até agora ninguém. Então, é sofrido para a pessoa que está fazendo esse trabalho, chega uma hora que ela desanima. Né? Então, gente, é totalmente compreensível, né? Porque é difícil até para quem tá com método, imagina para quem não tá, né? Então, quando a gente fala que o processo salva, o processo salva até dessas coisas, de desanimar a equipe, né? Então, quando a gente fala assim de engajar uma equipe comercial numa cultura, uma cultura diferente da empresa. Primeira coisa, como a liderança está agindo, né? Que a cultura parte daí.
e como que ele está disseminando a cultura. Então, é muito comum as lideranças quererem ou contratarem um vendedor, um SDR, por exemplo, para prospectar, e querer resultado imediato. Mas, por exemplo, ele nunca deu um exemplo para essa equipe de como fazer Ou isso. nem tem o entendimento, né? Nem busca. Nem busca, então espera muito que seja feito, mas não dá um direcionamento para essa equipe, né? E aí é bem comum ter equipes muito perdidas e querendo vender, Eu ia falar, a mas pessoa até quer, sabe? Só Mas É. ela não tem como, e né? ela Não tem- tenta. E aí ela tenta, não dá certo, ela vai desanimando, É. né? Então, por isso a importância do processo e como ele influencia na cultura. E uma das coisas que a gente tem que fazer é logo também que os gestores estejam engajados, para daí engajar a equipe. Aí, quando isso acontece, o processo que a gente coloca na empresa, ele funciona Flui, muito né? Ele rápido. flui. É. Ele já apresenta resultado bem rápido, que inclusive é uma coisa que já perguntaram para nós também, né? A gente estava numa empresa, a gente deu um prazo, né, de 6 a 9 meses para fazer um trabalho, e aí a pessoa falou: Nossa, mas eu vou ter que esperar tudo isso para ter um resultado? Tem que começar, né? Não. Para ter um resultado. O resultado já começa Né? Tem que começar. no primeiro dia que a gente entra lá, porque ao longo do nosso processo, que a gente vai deixando tudo mais claro, né? E com a clareza as pessoas já começam a agir, né? Sim. E aí o resultado já começa a aparecer. Então a gente não precisa esperar É, acabar a implantação para ter resultado. Ela acontece durante a fase de implantação. isso. Né? Vocês percebem assim que tem alguma crença que as pessoas pensam sobre venda, sobre prospecção, que toda hora às vezes a gente tem que lidar? Uma é engraçada, a Carla vai lembrar disso, que ela, olha, ela é um excelente exemplo. Porque é polêmico, né? Que em pleno século XXI, sei lá, a gente está na era digital. E como assim vocês fazem ligação, né? Ainda. E aí a Carla também falou uma vez, né? Quando a gente estava começando, ela falou assim, nem me lembro o contexto. Ela falou algo do tipo, não, eu tava num churrasco no sábado comentando que estou trabalhando com isso e tudo mais. E aí fala, mas por que você faz tanta ligação? Por que você não Você é manda e-mail? telefonista, né? Porque, então é isso, como assim, é polêmico. E sim, gente, fazemos ligações em pleno 2025 e temos resultado. E muitas ligações. E por isso nós continuamos fazendo ligações. Exatamente. Porque tem o mercado. Isso é para mercados e mercados. Não, É claro que ponto, não né? dá para a gente falar lá para a loja que está vendendo para o consumidor final, ligar num celular, pessoal. Isso que é uma coisa importante de dizer, eu sempre falo isso. Tem que estar Que a claro, Carla né? tá comigo, tá com a gente há mais tempo, isso é muito vivencial, assim. Sim. Quando a gente fala, vou fazer uma ligação, a gente fala assim, porque me ligam no meu celular, meu Deus, nem atendo. É Não. claro, a gente não tá falando sobre ligar para uma pessoa pessoal, né? Vou ligar aqui, ó, no celular do dono da empresa, tal. Não é isso, né? Vai ligar no celular comercial, que está divulgado, que você vai falar de fato com uma pessoa que está lá para resolver um problema que você pode resolver e ele não sabe A ainda. não ser que ele mesmo passe o celular E aí dele. é outra Aí etapa. outra etapa. Isso, é porque Aí você já tudo gerou bem, ali você relacionamento. Opa, Sim. aí Ah, tudo e é bem. Mas a importante- abordagem A inicial, abordagem ela inicial. é muito... Sim, E é tem que respeitosa. ser empresa e respeitosa, Isso. né? E uma outra coisa, como você diz, né? Prospecção não é venda. Prospecção é é uma verdade. forma de você realmente estar conectando, entendendo, buscando o que aquele Dando clareza para o precisa. cliente, né? Do que né? ele Isso é precisa. E aí, fundamental. depois, realmente, vendedor é vendedor, Isso. ele vai fazer o papel dele, Isso. né? Ou Isso é diretor, um erro dono. clássico que as empresas cometem. E ele é grotesco, porque ele É. põe os pés pelas mãos e você conseguiu abertura num lugar que foi tão difícil. E se o vendedor não consegue, se a pessoa que está no telefone, principalmente quando é o vendedor que faz, porque a gente fala aqui SDR, né? Para o pessoal entender. Sim. Então, o SDR, de fato, ele é um pré-vendas, ele é especialista, que é a especialidade das meninas aqui. Ele é especialista justamente nessa etapa, porque ela é diferente da venda. Então, para dar um exemplo clássico, o que muitas vezes acontece quando é o vendedor fazendo aqui o papel do SDR, Sim. por exemplo?
porque sou uma, tá, gente? Então, tô falando também porque eu aprendi, foi sofrendo mesmo. A gente, vendedor, é muito ansioso. A gente Já quero quer oferecer, vender. já quero Vender. E aí vender. você demora, às vezes, para conseguir ter uma boa oportunidade, você tá com uma pessoa importante no telefone, que você sempre quis entrar, né? Aí você aborda ela, consegue falar com ela, e ela te diz assim, então, sim, eu tenho esse desafio. Classicamente aconteceu comigo, tenho esse desafio de carga, eu tava fazendo para um cliente específico. A gente tem, sim, acontece muitos atrasos aqui e tudo mais. Putz, então eu posso te ajudar, ó, deixa eu te falar uma coisa. Aí Já vai pro começa a finalmente, vender. começa a Já vender. vai vender. Já vai pro fechamento. E não, tá ainda, tá raso. O cliente falou essa dor, só que pra ele ainda é uma dor, tipo assim, tá, atrasa, mas tá raso. Então, o SDR tem que ter a tranquilidade, que às vezes o vendedor não tem, tipo, atrasa, nossa, fulano, e quando atrasa, o que que acontece? Buscar O que mais que informações, né? acontece? Buscar Porque dados. dentro do nosso processo, a gente faz uma quebra de padrão, Isso. né? Então, fica a dica, inclusive, né? Para prospecção. Você não pode prospectar falando como um robô, porque as pessoas já ouvem e já vão desligar. É Ninguém isso tem aí. tempo para Por isso. Não pode parecer né? um call center, né? É isso que eu ia Então, falar. a gente E tem por um mais que proce- nós temos É, um script ali. A por gente mais tem um que processo tenha. pensado para quebrar um padrão. E aí, se o vendedor é que está ligando e ele quer vender, pronto, ele já entrou no padrão. Ele quebrou no início o padrão. Mas depois ele já volta querendo vender, então não adianta. Então a gente sempre recomenda e sempre fala para as empresas que prospecção é prospecção, venda é venda. São Tem coisas, são são distintas. coisas diferentes, E como né? você está dizendo, né? A Jéssica não é a Mariana, É. que não é a Cá. Então, cada um, você. E no tom da conversação, do tom do diálogo, você vai saber para onde direcionar Ah, aquela conversa. Você fez eu lembrar de uma, Não tem logo como. no início com a Jéssica. Eu tinha muita dificuldade de passar da Da secretária. recepcionista. Elas são o nosso karma. Não é mais. Elas são amigas. Mas Elas elas são são minhas minhas amigas. agora. Eu também Faz tempo, tenho. né? Eu também tenho como amiga. Aí eu compartilhei isso com a Jéssica e falava, puxa, é tão difícil, eu não consigo e tal. E aí a Jéssica. E aí eu queria mandar e-mail. Eu falava pra ela, não, deixa eu mandar e-mail. E-mail fica Não, perdido. e-mail todo mundo manda. Fica perdido. Para. Aí, olha só, como o processo ou a estratégia que é pensada é salva. E aí eu tinha essa mentalidade, né? E aí a Jéssica, numa conversa nossa, ela virou para mim e falou assim: Carla, você precisa se preparar antes de ligar. Então veio já esse processo, né, de se preparar, saber com quem vai falar e fala com ela como se você conhecesse ela, né? Tem que ter um tom de voz e tudo Sim, mais. Específico. Específico, né? Não é qualquer um. Não é qualquer tom. E aí eu falei, tá bom. Depois desse dia eu comecei a falar isso e eu virei amiga delas e eu ligo isso lá, aí. minha voz já é um tom É isso aí. particularmente É. diferente. E aí as pessoas, ai, a Carla, oh, tudo bem, Carla? Então as pessoas já se relacionam, né? E É, realmente e não vai funciona. ser uma E vez. passam, sabia? E eles passam. Passam. É. E aí depois eu falei pra Jéssica, Jéssica, eu não quero mais mandar e-mail. Porque É. é tão melhor ligar, é tão mais rápido você ligar e falar com a pessoa, né? Isso É que mesmo. tá. Quando você Se já fosse- tem o caminho. Se fosse fácil, todo mundo faria, né, Exatamente. gente? Então, a gente tem que se Sim. destacar. Não é um trabalho simples. Então, a gente tem que pensar estrategicamente para Mesmo- poder se destacar, né? Mesmo na era do WhatsApp, né? Porque muitos E do acabam digital. indo, né, É, pro WhatsApp. Não, me manda ali, a gente conversa por Pelo ali. WhatsApp. Ali você responde ou não, se você quer ou não. É. Isso. Na ligação, não. Por mais que você, né, a pessoa é educada o suficiente para continuar uma conversa ou sair dessa conversa cordialmente, não fechando portas, para que você possa, daqui 2, 3 meses, daqui 1 ano, retomá-las. Eu acho que isso é o importante. Você, você tem um elo como um todo, é uma conversação, um diálogo, uma abertura de conversa mesmo. É preciso conseguir combinar
combinar, isso faz parte da estratégia e da nossa metodologia, que a gente sempre considera isso. Então, quando a gente fala estratégia e tudo mais, e o know-how que a gente traz para o cliente, são essas combinações do tipo, tá, eu tô falando de prospecção e eu vou prospectar determinado setor. Qual canal que combina aqui com prospecção para esse setor? Gente, isso é clássico. Vai ter empresas, e dependendo do segmento, que ela vai fazer uma prospecção por WhatsApp e vai funcionar super bem. Como para Muitas outras, e não. no mercado que a gente tá, Muitas não. muitas não vão. Quantas tem algumas- mensagens se passam, né? Vai E se passar perde. batido, E vão se exatamente. E perder. tem algumas que demandam de uma presença do presencial mesmo. Isso, é isso. E aí a gente tem que entender esses canais, entender Isso. o resultado de cada canal, entender a empresa. Por isso que é todo, né, gente? É tudo. A gente olha a empresa como um todo mesmo. Então, quando a gente fala de estruturação comercial, a gente está falando bastante de prospecção aqui, porque é o tabu, né? É o tabu. É o tabu das empresas, das equipes de vendas e tudo mais. Mas, muitas vezes, a estruturação comercial é entender os meus canais, é tratar o meu canal de acordo com o que ele precisa, né? Então, quando eu vou visitar um cliente pessoalmente, é diferente da minha mensagem no WhatsApp. Sim, Dependendo do produto que eu estou vendendo, é diferente o meu e-mail, né? sim. Então, a gente faz desde a preparação da equipe, igual a Carla falou, tem uma preparação mental também, muitas vezes, de quebra de crença, de estruturação de uma cultura. E às vezes na empresa o que precisa é só isso. Não precisa nem de ligação e nem nada, porque entendendo isso, ela já consegue se inserir novamente no mercado e se destacar no mercado. Então, depende muito da empresa. Então, isso acontece muito. Quando a gente fala, agora a gente está falando do resultado que as ligações dão. Aí pode ser que uma empresa esteja ouvindo e fala assim, então eu vou fazer isso na minha empresa. Depende, né? Então, Tem que ser estudado. não significa que funciona para todas. É, Então, é por isso que a gente fala que a gente trabalha de forma estratégica, olhando para um todo. A gente vai entender esse processo. Talvez a gente chegue à conclusão que ligação não é o seu canal, não adianta para você e você vai não fazer. vai funcionar. E a gente vai determinar então um processo exclusivo para o teu canal. A gente também não funciona. deixa sem processo. A Sim. gente todas os canais de conquista de venda dentro de uma empresa, a gente faz um processo para que isso seja padronizado e assertivo, né? Sim. É isso. Então, meninas, o que mais que a gente fala nesse dia de hoje? Eu há pouco tempo estou com vocês, né? E o quanto pude aprender bom. com todo o método que a Todo tem, né? E por mais que eu há 20 anos trabalhando com prospecção, desde o meu primeiro emprego, enfim, o quanto a gente evolui no sentido de não estou falando com as pessoas de antigamente, ou estou falando com elas, mas elas estão hoje com uma nova metodologia de processo de atendimento, de vendas, enfim. Sim. Hoje é muito difícil um vendedor conseguir ir na porta de uma empresa e alguém atendê-lo. É impossível, né? Cada um está com seus problemas ali dentro da empresa para solucionar. Não vou parar meu tempo para te atender. Mas quando você realmente faz uma ligação bem feita e a pessoa, ele vai me solucionar algo, ele vai me trazer algo de bom para minha empresa. E isso já dá uma abertura. E as pessoas estão precisando, elas só não sabem qual encontrar o caminho, porque muitas das vezes a internet está ali, mas é um fornecedor lá de outro estado que vai me trazer custos, e eu tenho do lado. eu tenho alguém que possa me servir. Inclusive, eu já aproveito isso para deixar aqui um recado, tá? Todas as empresas que a gente atua começaram uma conversa com a gente dizendo assim: o mercado está difícil. Não estou vendendo. E o discurso muda quando a gente consegue provar para a empresa que tem muita gente precisando do que ele vende. Ele vende. Sim. Só falta ajuste, né? Sim. Só falta ir atrás. Sim. Então, para as empresas que estão pensando assim, eu acho que o mercado está ruim para mim.
entre em contato com a gente, porque a gente vai poder, É isso. de repente, tá. mostrar para você que talvez não esteja tão ruim assim. Só que é falta só ajustar a estratégia. Ajustar a estratégia, ajustar o processo e vender mais. É isso. Muito bem. É isso. Não precisa ser fácil, só ser feito, né? É, não é Obrigada. fácil. É. E não é fácil. Muito sim. bom. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Achei que eu já tinha fechado. É. Então, assim, ó, agradecer a essa equipe maravilhosa que hoje estamos Nada. reunidas. Muito bom. Hoje é meu aniversário, Vamos inclusive, lá, né? Então, gostei muito de reunir a gente pessoalmente, a gente se reúne sempre virtualmente. Então, é sempre bom nos reunir, até virtualmente rende papo, né? Sim. Sim, Então, mulheres. eu queria agradecer a Márcia, a Carla, a Jéssica, minha sócia, mais do que nunca agora, né? Que a gente está aí com a nova fase aí com a Todo. Então, pela presença de vocês e pela experiência de vocês, pelo cuidado de vocês com os nossos clientes, com os nossos processos. Obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo.